O cineasta John Flynn, em uma entrevista no ano de 2005, disse: Condenação Brutal é uma lição estranha de como os filmes de Hollywood eram feitos naquela época. Sylvester Stallone fazia uma ligação com as produtoras, o que significava que ele era disponível por um certo período de tempo. Lawrence Gordon escreveu um roteiro terrível sobre uma prisão e, ao ler o roteiro, Sylvester Stallone ligou para o ator James Woods e perguntou se eu era um bom cineasta. James Woods disse a Sylvester Stallone que sim, ele é um bom diretor e você deveria trabalhar com ele. Pronto, temos então um diretor, uma estrela de filmes de ação, mas nenhum roteiro digno. E tudo que temos é um enredo de um cara fugindo de uma prisão. Por isso contratamos o roteirista Jeb Stuart, que era um dos roteiristas mais requisitados de Hollywood naquela época, para escrever o roteiro, e saímos à procura de locações para o cenário que serviria como a prisão do filme. Agora temos uma estrela, temos um tema, uma data de filmagem, um orçamento, um estúdio, mas ainda não temos um roteiro. Então todos voltamos à cidade de Nova York e nos mudamos para um hotel. Então o produtor Lawrence Gordon, que foi quem desenvolveu a história para o filme, contratou os roteiristas Richard Smith, Jeb Stuart e Henry Rosenbaum para escreverem um roteiro a tempo para as filmagens, e foram pressionados pelo produtor Lawrence Gordon a escreverem um roteiro em tempo recorde. Enquanto estavam escrevendo o roteiro, o filme era produzido, enquanto novas páginas do roteiro eram escritos todos os dias, enquanto as cenas eram filmadas. O filme utilizou como figurantes prisioneiros reais que estavam presos na prisão estadual de Handway, que também é conhecida como prisão estadual de East Jersey e está localizada em Handway, Nova Jersey. Alguns dos prisioneiros aparecem como figurantes nos cenários do filme. Sylvester Stallone ofereceu a Tom Sizemore a sua primeira chance de atuar em um filme, e esse foi o seu primeiro filme como ator. E a amizade entre Sylvester Stallone e Tom Sizemore dura até os dias de hoje. O ex-boxeador Chuck Wepner, que foi a inspiração para Sylvester Stallone escrever o roteiro do filme Rocky lá no ano de 1976, estava preso na prisão aonde o filme Condenação Brutal foi filmado. Sylvester Stallone, ao saber que Chuck Wepner estava preso nesta prisão, foi até ele e rapidamente o abraçou e disse aos outros presos que Chuck Wepner era o verdadeiro Rocky Balboa. Durante a produção do filme na prisão estadual de Handway, que ficava em Nova Jersey, Sylvester Stallone era abordado várias vezes pelos prisioneiros que cumpriam pena naquela prisão durante as filmagens da cena dos jogos de futebol. Sylvester Stallone confessou que durante a produção do filme ele quase quebrou a perna durante as filmagens da sequência dos jogos de futebol. Na Turquia, o filme foi lançado com o nome de Hurkan, que significa sangue livre, e isso foi para enganar o público, para que o público achasse que o filme Condenação Brutal fosse uma sequência do filme Rambo, Programado para Matar, produzido em 1982. Dois atores que atuaram no filme já morreram, e são eles: Darlene Fuegel, que no filme Condenação Brutal interpretou Melissa, a namorada de Frank Leone, que é interpretado por Sylvester Stallone, e Sonny Landham, que interpretou Hank Wepner. Ambos morreram no ano de 2017.
Todas as manhãs, o diretor John Flynn pedia para que os produtores selecionassem 2.900 internos da prisão para trabalharem como figurantes no filme. A produção fornecia aos presos sortudos que apareciam como figurantes rosquinhas e café todos os dias, luxos que normalmente não eram permitidos na prisão. Os prisioneiros que atuaram como figurantes recebiam um salário mínimo diário de $26 por dia. A produção do filme procurou locações que serviriam como prisões por vários meses e visitou 8 prisões de segurança máxima, das quais, no final, a prisão usada para o filme foi decidida quando eles visitaram a prisão estadual de East Jersey, em Huntley, Nova Jersey. O filme foi muito bem recebido na Europa Central durante os últimos anos do eco da opressão comunista. O título do filme em húngaro é Na Prisão de Vingança. O filme Condenação Brutal foi indicado a 3 prêmios Framboesa de Ouro na 10ª cerimônia anual, incluindo pior filme, pior ator para Sylvester Stallone e pior ator coadjuvante para Donald Sutherland. Condenação Brutal foi o primeiro filme ao qual que deveria fazer parte de um contrato de 10 filmes entre a TriStar Carol Pictures e a produtora de Sylvester Stallone chamado White Eagle, mas os outros 9 filmes ao qual estava num acordo entre as produtoras nunca foram produzidos. 24 anos depois do filme Condenação Brutal, Sylvester Stallone estrelaria outro filme sobre prisões chamado Rota de Fuga lá no ano de 2013, desta vez co-estrelando ao lado de Arnold Schwarzenegger. O filme não deixa claro a pena que o personagem Frank Leone, interpretado por Sylvester Stallone, teve que cumprir, mas a sua sentença foi de 6 meses. Em Condenação Brutal, Danny Trejo interpretou um membro da gangue The Kring, e futuramente eu irei produzir um vídeo contando a história de Danny Trejo.